Federal da República, o Ministério Público Federal, iria ser contra, se não houvesse motivo para ser contra? Eu acho interessante. Vamos falar de processo. Eu acho acho interessante, sabe o que é? O que eu acho interessante é o seguinte. Há alguns anos atrás, a Inglaterra parou. Toda a Inglaterra parou para comemorar os 500 anos da Magna Carta Libertatum. Sabe o que é um país parar como se fosse o Brasil no Carnaval, como se fosse os Estados Unidos no Halloween, porque eles param lá no Halloween, que eu vi. A Inglaterra parou para comemorar os 500 anos da Magna Carta Libertatum. O que é a Magna Carta Libertatum? Foi uma carta promulgada pelo rei João Sem Terra da Inglaterra, quando não existia legislação no sentido de dizer tal fato é crime, tal fato não é crime. Qual foi o princípio que essa Magna Carta trouxe, que está na nossa Constituição até hoje? Não há crime sem lei anterior que o defina. O que é que isso quer dizer? Se uma pessoa pratica uma conduta, vou dar um exemplo bem claro, adultério já foi crime. Até o ano de 2005, se um homem ou uma mulher casada fossem pegos adulterando, eles eram presos, um crime comum, como roubo, como estelionato, como furto. Eles eram presos e jogados no cárcere e processados criminalmente. Por quê? Porque tinha uma lei anterior que definia a conduta de adulterar como sendo criminosa. Depois de 2005, saiu o crime de adultério da reserva legal, não é mais crime. Então, eu fico assim, realmente, ouvindo aqui vocês dois falarem, eu fico impressionado como o povo brasileiro não conhece o que é direitos e garantias individuais. E aí, sabe qual é o problema? Vai chegar em vocês. Vai chegar em alguém que vocês amam. Eu tenho 20 anos de advocacia criminal. Quantas vezes eu vejo chegar no meu escritório uma mãe, um pai dizer: mas doutor, não tem nada contra o meu filho. Como é que eles fazem isso? Porque o povo brasileiro abre mão dos direitos e garantias que são seus em detrimento de outra pessoa. Porque não gosta de outra pessoa, porque não gosta do partido de outra pessoa, porque aquela outra pessoa passou no jornal que era bandido, então é bandido. A argumentação da esquerda é essa. Nós vimos aqui a leitura do que o ministro do Supremo Tribunal Federal alegou para motivar uma prisão. Vamos começar do começo. Esse Alan dos Santos é deputado federal? É governador? É desembargador? É presidente da República? Então ele não tem foro privilegiado. Quem era, se ele, ainda que ele tivesse indícios de que ele tivesse participado de algum crime desse, o juízo competente é o juízo de primeiro grau, lá do municípiozinho, aonde foi ou supostamente teria sido praticada a conduta. O STF não tem poderes legais e constitucionais para decretar a prisão de uma pessoa que não tem foro privilegiado para ser julgado direto naquele tribunal. Começa daí. Começa daí. Segundo, a Procuradoria-Geral da República, que em outros casos também aberrantes, foi favorável à prisão de algumas pessoas, como do Roberto Jeff, por exemplo, como desse Zé Truvão, por exemplo. Nesse caso, nem a Procuradoria-Geral da República viu indícios de crime para ser favorável à prisão desse cidadão. Agora já vou para outro ponto. Aqui, o ministro do STF, apesar de tudo isso que eu falei, decretou a prisão e já pediu o início do tratado de extradição. Ou seja, trazer aquele suposto criminoso lá de fora. Sabe o que vai acontecer? A Interpol não vai cumprir isso. Por que eu penso isso? Porque a Interpol vai ver o seguinte: esse cara tem foro privilegiado? Tem não. Esse cara, qual é o crime? É isso aqui, isso aqui. Na lei brasileira, isso aqui é crime? Não é. Fere a reserva legal. Então, não há lei. Deixa eu terminar. Não importa, isso tem nada a ver. Ele já está com passaporte Melhor ainda, vai ganhar um passaporte de refugiado. E aí o que acontece é o seguinte: não é. Ninguém é obrigado a cumprir ordem legal. Então, o que acontece? Lê o livro do Fernando Capês, um dos melhores doutrinadores de direito penal do Brasil, que é um promotor. Ninguém é obrigado a cumprir uma ordem e nem cumprir uma prisão ilegal. Fernando Capês. Quem vai descumprir? Quem é? O governo federal? Então, deixa eu terminar, que eu não interrompi o raciocínio de vocês. Eu não interrompi. A Interpol não está abaixo de jurisdição brasileira. O que é que vai acontecer? Eu participei em 2019 de um processo no Canadá. Não como advogado, porque eu não posso advogar lá. Eu fui como testemunha. Por quê? Porque lá eles valorizam o testemunho de um advogado. Lá eles valorizam o testemunho de uma pessoa que tem uma carreira como a que eu tenho, ilibada. E aí eu fui testemunha lá de uma família aqui de Fortaleza que conseguiu refúgio, asilo, coisa que só um brasileiro tinha conseguido até hoje. E uma família toda de 5 membros conseguiu
refúgio lá no Canadá, mesmo em um país que não está em guerra declarada. Nós temos uma guerra aqui branca, como se diz, devido à violência. E essa família conseguiu. Então, o que acontece é o seguinte, a Interpol vai analisar se realmente esse Alan dos Santos, que eu não conheço, vim saber quem era agora, sei que derrubaram um programa que ele tinha um tal de Terça Livre, que era uma audiência tremenda, censura total, derrubaram, era ganha-pão de pessoas ganhavam dinheiro com aquilo, que hoje muita gente ganha do YouTube. Né? Ontem mesmo eu recebi R$650 do YouTube. Então tem muita gente que ganha dinheiro de verdade do YouTube. Então derrubaram. Então o que acontece é o seguinte, para finalizar, não, já anunciam como pronto, já está preso, é um fugitivo. Não. Sim. Se a Interpol entender que a ordem é legal, se a Interpol entender que aquele cidadão tem que ser preso, porque a Interpol pode entender exatamente o contrário. Não, isso aqui é uma perseguição política. Ele merece asilo. Ele vai receber agora uma carteira de residente permanente, vai ficar aqui, vai ser aberto um processo para saber se ele vai ganhar a cidadania americana, e aí nós vamos, dentro de um processo, decidir isso. É isso que pode acontecer. Pode acontecer de ser preso? Também pode. Agora, eu acho muito pouco provável, em um país onde um cidadão, do mais humilde que seja, conhece quais são os seus direitos e garantias individuais como os Estados Unidos. Vocês, não, peraí. Eu acho que é mais fácil